pedir que a Nayá faça uma oração por nós. Nosso Deus e bondoso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo longe um dos outros, mas ávidos por escutar a tua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa o pastor Luiz, que vai nos dirigir, e fica com cada um de nós no restante desse dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, Luiz. Contigo, então. Muito bem, um bom dia a todos. A nossa lição de hoje, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler a lição. Como a Rosa mencionou, ela inicia uma nova unidade. Eu estava olhando aqui a terceira unidade da nossa revista. Ela é a maior, ela é mais da metade da revista, né? Então, quem desenhou esse currículo, essa série de lições, reputa possivelmente como mais importante recalcar esse tema da unidade, né? Que é a maturidade nas relações interpessoais, né? Então vamos ter aí, como a Rosa mencionou, uma série de 12 lições, né, sobre esse tema das relações interpessoais. E a primeira lição, então, que nós vamos estudar hoje, vou compartilhar aqui a tela, tem como título, vocês estão aí vendo, né? Só faz um joinha aí se estão enxergando a tela. Ok. Tem por título a história, né, então, de Abraão e de Ló. Fé, maturidade diante das contendas. As contendas, primeiramente, não são, digamos, algo de per si mal, né, ou ruim na vida das pessoas. Nós todos somos humanos e temos diferentes opiniões e posições e interesses pessoais, e em muitas ocasiões isso leva a divergências, e as divergências podem gerar, por vezes, contendas. A questão é como administramos as contendas, é como nós gerenciamos essa relação interpessoal com o outro e como nós vamos sair disso. Qual vai ser a nossa atitude diante de uma divergência, diante de uma contenda. Eu diria assim, basicamente nós temos três opções, né? Três opções. Uma delas é partir para a briga, né? Quebrar o pau, como se diz, né? A outra é deixar como tá para ver como é que fica, né? Como muita gente diz, então fica quietinho, não não entra na briga, né? Não entra na contenda e espera a coisa acalmar e baixar os ânimos e o furor do momento. E a terceira opção é a de oferecer alternativas, é de fazer propostas de alternativas. Agora, para isso, existem algumas exigências para o nosso comportamento interpessoal, que nós vamos ver aí durante a lição com o exemplo da contenda, né, da disputa lá entre Abrão e Ló. Essa, eu diria assim, foi uma contenda bastante suave, né? Poderia até ter elementos para chegar a uma disputa mais sangrenta, né? Porque nós vemos aí, inclusive, os países, né, ou as regiões, ou dentro das regiões, seguidamente disputando territórios, né? Agora mesmo, questão de um mês, 2 meses atrás, estava aí aquela guerra lá, né, dos armênios contra o outro povo lá, que eu não lembro o nome, né, mas disputando aquela faixa de terra que milenarmente eles disputam. Nós temos as contendas, as grandes disputas no próprio Oriente Médio ali com Israel e os palestinos, né, que infelizmente é uma contenda sangrenta e que se estende
ao longo de décadas e décadas, e muita gente tem perdido a vida por uma disputa por terra, né, por território, e assim por diante. Na história do nosso país, aqui dos países da América do Sul e de modo geral do mundo inteiro, mas falando aqui do Brasil, né, muitas guerras foram travadas, né? Por exemplo, houve a guerra com o Paraguai, o Tríplice Aliança, né, Brasil, Argentina, Uruguai, né, e lutando contra o Paraguai, mas antes disso ainda houve a disputa de territórios entre os do Rio do Prata, né, com o Império Português, né, pelo que hoje é Uruguai. Quem é do Sul sabe que o território brasileiro ia até o Rio da Prata, né? Então, na época, o Império Português e o Império Espanhol, né, se degladiaram ali por causa de território. Então, isso é comum acontecer. E esse exemplo poderia ser aplicado a outras situações, né? É aqui um exemplo de uma disputa por território, mas poderia ser aplicado a outras situações nas quais nós disputamos com outras pessoas e geramos, e essa disputa muitas vezes gera contendas. Às vezes as contendas são bem administradas, às vezes elas arrefecem, esfriam, sem ter uma solução, e às vezes, eu diria assim, essa seria, já fazendo aqui um spoiler, né, do final da lição, essa seria a melhor recomendação, né? Que se chegue a um acordo, que alguém propõe um acordo, que ambas as partes propõem um acordo, e se chegue a um acordo de justa medida, né, para ambas as partes. Então, Gênesis 13, versículos de 1 a 3, vão nos trazer estes ensinamentos, né? O objetivo da nossa lição, então, é observar que relações interpessoais não estão isentas de conflitos, evidenciar a maturidade cristã como a base para se preservar os relacionamentos, afirmar que sempre há possibilidade de escolhas e atitudes para manter a paz nas relações. Eu queria recalcar isso, né, esse final, essa afirmação de que sempre há possibilidades de escolhas e de atitudes para manter a paz nas relações. E então nós vamos aqui à leitura do nosso texto bíblico, né? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela e vou pedir o favor de alguém para fazer a leitura. Deixa eu só ver aqui onde está o texto, o nosso texto. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui que eu acho que eu acabei fechando a tela que estava o texto, mas vocês podem inclusive abrir aí nas suas Bíblias, né? Gênesis 13, essa versão que eu vou projetar aqui, ela é a revista atualizada, que é a mais comum que nós usamos, né? Então agora vocês já devem estar vendo aí o texto, né, do capítulo 13 de Gênesis. É o capítulo inteiro, mas é um capítulo que não é muito longo. Quem poderia fazer aí a leitura para nós, por favor? Rosa, então abra o microfone se você vai nos ajudar aqui com a leitura. Deu. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. 8.
Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Tem mais um, né? 13, versículo 13 em diante. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aí. Na verdade, não é nem o capítulo todo, não é? É só até o versículo 13, que é o foco, né? É exatamente que a lição quer nos dar, né? Aí nessa situação da contenda entre Abrão e Ló. E aqui nós estamos falando de Abrão e não de Abraão, né? Que vai ser depois. Só uma piada, né? Eu acho que foi aí que começou essa história de direita e de esquerda, viu? Quando Abraão diz, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, quem tu vai para a esquerda, eu vou para a direita, e aí surgiu a contenda entre direita e esquerda que dura até os dias atuais. Aí está um mapa, irmãos e irmãs, mostrando, né, a trajetória, as viagens de Abraão, né? Aqui embaixo, né, onde diz Babilônia, Ur, né, é de onde ele saiu originalmente, né, tá lá no capítulo 11, né, do Gênesis. Eles saíram de Ur dos caldeus a Canaã, mas quando chegaram em Harã, permaneceram lá. Harã está aqui em cima, né? Isso aqui é a Mesopotâmia, né? A região mesopotâmica. Podem ver aqui que os rios, né? O Tigre e o Eufrates, né? E está bem, né, nessa região. Quer dizer, uma longa viagem que fez Abraão. E daí ele ainda vai mais adiante, né? Então essa parte 2, né? Aqui de Harã ele foi para Canaã, né? Canaã é essa região aqui, ó, tá? Onde hoje é Israel, né? Deus fala a Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Isso está em Gênesis capítulo 12, essa história. Depois, conta o texto, né, no capítulo 12 ainda, que houve grande fome aqui nessa região de Canaã, né, e Abraão e a sua família migraram para o Egito. Foram para o Egito está aqui embaixo. Vejam só a trajetória longa que teve Abraão e aqui ele chegou no Egito, para residir como um estrangeiro em busca de refúgio num momento de escassez, de seca, de fome. Então aqui no Egito ele foi se desenvolver. Mas ele não ficou no Egito, e é justamente aí a parte do nosso estudo de hoje, do Egito. Então a quarta fase, né, seria do Egito ao Negev, né, o Negev. E logo vou mostrar aqui o que é o Negev, essa região aqui. Abraão subiu do Egito com a esposa, com Ló e tudo que tinha para o Negev, que é o primeiro versículo do capítulo 13 que nós lemos. Então, o Negev, vejam aqui neste outro mapinha, é toda essa grande extensão aqui, eu vou marcar, né, vejam aqui toda essa grande extensão. Ele sai daqui do Egito, né, para o Negev. E isso aqui é um deserto, na verdade. As bordas aqui são uma região semiárida, né? Mas aqui o centro aqui é deserto mesmo. Como pastorear rebanhos no deserto, os beduínos até hoje fazem um pouco isso, né? Mas eles são nômades, né? E
Eles vão de lugar em lugar buscando oásis, fontes de água, fontes de pastagens. E Abrão se localizou mais ou menos um pouquinho aqui mais para cima, né? Não estava bem no centro do deserto, mas assim mesmo era uma região muito difícil para cuidar dos rebanhos. Quem foi Abrão? Nós já falamos um pouquinho, né? Gênesis 12, para quem quiser recordar depois, anota aí para ler. Menciona o chamado de Deus àquele que é considerado o primeiro dos patriarcas bíblicos, né? Qual foi esse chamado, né? O versículo 1 do capítulo 12 já diz, né? Deus falando com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Junto com esse chamado, Deus faz para ele uma promessa pessoal, né? Deus diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas Deus também dá um mandato, dá uma ordem para Abraão. E a ordem foi essa: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E nós vamos ver aí que já no capítulo 13, essa história, nós podemos dizer Abraão sendo bênção, né? O modo como Abraão administrou a disputa e a contenda foi um modo que abençoou a Ló. E esse mandato é seguido de uma outra promessa mais universalista. Vejam que a primeira promessa era mais pessoal, a segunda promessa é mais universal. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Carlos Masters, biblista, que vocês conhecem, escreveu esse livrinho aqui, Abraão e Sara. É um livrinho fininho, por isso que eu digo livrinho, né? É um livrinho que dá para ler numa sentada, muito gostoso, ao estilo popular de estudo bíblico do Carlos Masters, né? Do pessoal do CEBI. Então, nesse livro, ele aborda a história de Abraão e de Sara e faz um paralelo com a história de tantas famílias de imigrantes que fogem da miséria, e cortam o nosso país, né? Ele conta em paralelo a história, né? Eu digo história porque é uma invenção, né? Mas é uma invenção com base na realidade, né? Ele chama Genésio e Rosa, né? Aí, Rosa, tu achará, né? Genésio e Rosa, como Abraão e Sara. E o Genésio e a Rosa saíram de Minas Gerais, foram para Goiás e vão indo em direção ao norte, para Rondônia e tal, até não sei onde, procurando melhores condições de vida. Então, a história de Abraão é uma história de imigração, é uma história de imigrantes. Uma história, por vezes, bastante difícil, né? Porque, como vimos, a ida dele, né, daí da região de Canaã para o Egito, é por causa de uma seca, de uma fome, de um momento crítico para eles e buscando novas condições de vida. Então, essa história é parte do que se chama o livro dos começos, né, do Gênesis, o Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né, em hebraico é Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas. Então, os patriarcas é a história do princípio da relação de Deus com o seu povo. E, grosso modo, o livro do Gênesis pode ser dividido assim em grandes duas partes. A primeira, capítulo 1 ao 11, aborda a criação e os princípios da aventura da humanidade, né? E os capítulos 12 ao 50, né, já é tudo a história dos patriarcas, né? O eixo central desses capítulos é a família como base de todas as formas humanas de comunidade. Aí vocês devem estar lembrando os patriarcas, né? Abraão, quem mais? Quem são os patriarcas? Quem lembra? Vamos fazer um concurso escola dominical aqui. Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, os grandes patriarcas do povo de Deus. A Luciana depois vai passar ali na diretoria da escola dominical para levar o brindezinho dela.
As famílias dos patriarcas hebreus, então, se moviam e se instalavam entre as cidades-estados cananeias, né? Naquela região que eu mostrei lá no mapa, estepes e desertos. Ou seja, estas famílias habitavam as periferias dos agrupamentos humanos daquela região. Vez por outra, eles tinham que recorrer ao Egito em circunstâncias de escassez. Abraão, essa primeira história, né, nos fala que ele foi para o Egito, mas depois também outros, né, outras vezes foram para o Egito e até que se tornaram escravos no Egito, né, os hebreus, o povo de Deus, e depois vem o grande evento que nós recentemente celebramos, né, a Páscoa, né, que é a libertação, e para nós assume então outra visão, né, com a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, essas famílias eram seminômades, né, eram pastoris, né, cuidavam de rebanhos, subsistiam dos seus rebanhos de cabras e ovelhas. Quando se fala em rebanhos, nós pensamos até em gado maior, né, mas em geral aí essa região era cabras e ovelhas, né, eram pequenos animais. E o texto fala grandes rebanhos, mas nós não vamos imaginar um rebanho assim de 20, 30 mil cabeças de ovelha ou de cabras, não era isso. Grandes, naquele momento, era um rebanho aí, quem sabe de 2 centenas de animais ou 3 centenas de animais no máximo. Isso era um grande rebanho. Ah, sujeitos, né, e eles estavam assim sujeitos à sazonalidade das estações climáticas do Mediterrâneo. Veja que ali está muito próximo do Mediterrâneo, né? E tem épocas que o clima melhora, as pastagens ficam mais verdes, mas tem horas que seca tudo, né, não vem a chuva. É como o nosso Nordeste aqui, mais ou menos, assim, uma situação difícil que leva tantas famílias também à imigração, né? A principal necessidade desse povo, né, era a sobrevivência. Era focado na sobrevivência. Pastagens e água. Era o bem essencial, era o ouro para eles, né? E no capítulo 13, Abrão e sua família, incluindo Ló e sua família, saem do Egito, voltam para a região do Neguev, território que já era habitado por cananeus e ferezeus, segundo o texto mesmo nos diz. E é um território assim logo abaixo da Palestina, né? Um território, como eu disse, mais árido, né? E mais desértico. Só um detalhezinho aqui, Ló era sobrinho de Abraão, e Ló mais ou menos foi adotado por Abraão, era um sobrinho filho, né? Por isso que ele vai junto na caravana, no grupo de Abraão. Seguramente haviam outros hebreus que tinham migrado para o Egito nessa época de escassez, saído de Canaã, ido para lá, né? Mas o foco aqui da história é no patriarca Abraão, e junto com o patriarca Abraão, a sua família. Ló era a família de Abraão. Isso que precisa ficar muito claro, né? Uma briga intrafamiliar, uma contenda intrafamiliar, coisa das mais comuns, né, que existem. Eu acho que todos vocês, todos nós, podemos estar lembrando de alguma situação em que no ambiente familiar a gente teve uma disputa, uma contenda. O grupo não era muito grande, seguramente eram grupos pequenos, compostos de 20, 30 pessoas, né? Geralmente, assim eram os clãs que se agrupavam em torno dos rebanhos, né? E dos deslocamentos para encontrar as melhores pastagens. Tudo. Não podia ser um grupo muito grande, eram pequenos grupos, né, de pessoas. A região onde eles se instalaram, então, outra vez, né, era montanhosa, semiárida, no centro-sul da Palestina, entre a mata e o deserto. Essa região também já era ocupada, como nós vimos, por cananeus e ferezeus. Ou seja, havia mais gente ali para disputar cada pedaço, cada centímetro de terra, cada gole de água, cada pedaço de pastagem. O texto menciona que Abraão e Ló tinham grandes rebanhos e a terra não era suficiente para os dois grupos. Então, daí está a disputa.
Entenda-se aqui, quando se diz a terra não era suficiente para os dois, era, na verdade, as pastagens e a água. Não era suficiente para os dois rebanhos das duas famílias. Surge a disputa e a contenda, que é o foco, então, da nossa lição, no conflito e na administração do conflito, tendo na solução proposta o centro da narrativa desse episódio, né? A solução que foi apresentada por Abraão. O biblista também, Milton Schwantes, né, destaca que a riqueza de ambos é o motivo do conflito. A riqueza, o que eles tinham de melhor, o que eles tinham de sobrevivência, isso é o motivo do conflito. E que a devoção de Abraão, a relação de Abraão com Deus, e aqui nós podemos já antecipar, dizer, a maturidade espiritual, a maturidade emocional de Abraão, é o germe da solução da contenda. Poderíamos dizer que, falando em termos da nossa revista, né, Abraão revelou, não vamos dizer uma maturidade cristã, porque ele não era cristão ainda, né, mas uma maturidade evangélica, uma maturidade que traz boa nova, né, uma maturidade que traz paz, né? Então, foi o germe da solução para aquela contenda. Vamos dissecar um pouquinho o conflito e a solução. Primeiro, como já dissemos, foi um conflito intrafamiliar. Mas não se trata aqui de um conflito por incompatibilidade pessoal entre ambos. Era uma questão material, não era uma questão de, como a gente diz assim no popular, né, incompatibilidade de gênios, né? Cada um tem um gênio forte e tal. Não era isso. Era por uma disputa material, território, né, pastagens, água. A segunda coisa é que a maturidade do patriarca Abraão o levou a tomar uma iniciativa, a dar um passo na direção da solução, a propor uma solução. Isso nos faz lembrar aquele ditado popular que a gente conhece, né? Onde um não quer, dois não brigam, né? Onde um não quer, dois não brigam. Então, Abraão não queria briga. Abraão queria paz. Ele queria resolver a situação. Então, isso evitou uma briga, evitou uma guerra. Em terceiro lugar, a proposta de solução não tinha o próprio conforto de Abraão em primeiro lugar. Abraão, vejam só a maturidade de Abraão. Ele não pensou em si, ele não propôs assim, ó, eu fico aqui com esse pedaço porque é melhor para mim, porque tem mais pasto, tem mais água, você pode pegar aquele outro lá. Não, Abraão abriu mão da sua escolha, disse, olha, você escolhe o que você quiser. Existem até umas gravuras, né, umas figuras, estava olhando na internet aqui, parece que eles estão num lugar alto, né, uma pequena montanha, e olhando para lá, olhando para cá, e Abraão diz, oh, se tu quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas ele dá a opção de escolha ao seu sobrinho Ló, e ele abre mão dele mesmo escolher o melhor pedaço. Isso é uma coisa muito interessante e talvez uma coisa muito difícil de se fazer. Desse modo, Abraão aqui eu não estou conseguindo ler porque tapou, né? Desse modo, Abraão evita, né? Evita uma contenda mais forte, evita uma guerra. E ele busca, então, uma solução pacífica. Esse é o ponto principal aqui que nós precisamos notar, né? Abraão se mostra, além disso, generoso e nobre ao abrir mãos dos seus direitos como patriarca. Na verdade, é o seguinte, como patriarca, ele tinha o direito ao melhor pedaço. Como mais velho, né, mais idoso e ainda patriarca, o chefe do clã, ele tinha todo o direito do melhor pedaço. Mas ele abriu mão dos seus direitos em favor da construção da paz. Ló, evidentemente, se convence da proposta, mas vejam só, Ló olha ambiciosamente aos seus próprios interesses.
e escolhe o melhor pedaço. Então, Ló, claro, é uma coisa muito humana. Eu não estou aqui condenando Ló. Quem de nós não quer o melhor para nossa família? Quem de nós não vai escolher o melhor terreno para a gente morar, né? Então, Ló olhou para o seu interesse e foi. Mas, claro, poderíamos pensar assim: Ló, se tivesse a nobreza, né, a maturidade de Abraão, dizia: não, tio, pega aquele pedaço lá que vai ser melhor para os teus rebanhos, eu vou para lá, não tem problema. Mas Ló não, ele subiu os olhos e foi para o lado da água e da mata, onde tinha mais possibilidades para os seus rebanhos. Isso é humano também. Não há aqui de per si um problema, porque Abraão, na verdade, tinha dado para ele, para Ló, o mando de campo, como se diz no futebol, né? O mando de campo, quando o juiz escolhe ali qual dos dois times que vai escolher que lado do campo vai jogar. E ele poderia escolher, na verdade, o que quisesse, assim como fez. Mas essa atitude mostra um pouco, é isso que eu estou querendo dizer, a nossa condição humana, de geralmente olhar mais para os nossos próprios interesses, para o nosso próprio umbigo. Né? O importante é que Ló aderiu à proposta de Abraão. E Ló poderia ter dito: não, eu quero toda a terra, some daqui, né? Pega teus rebanhos e vai achar outro lugar. Eu quero ficar com todo esse pedaço. Não, Ló aderiu à proposta de escolher uma das partes e os dois conviver mais ou menos ali harmoniosamente dentro daquele espaço de terra. E isso levou a uma solução pacífica do conflito. Não foi para a guerra. Né? Portanto, o texto então nos ensina que pessoas maduras buscam resoluções dos seus conflitos sem a necessidade de um acirramento do conflito, ou como dizemos no popular, de chegar às vias de fato, né? De ir para a briga. Então, não foram. Eles maduramente decidiram num acordo. Ou seja, a busca de uma solução muitas vezes exige abrir mão de alguma coisa, abrir mão de posições pessoais de ambos os lados, para se chegar a uma solução. Para isso é preciso, então, priorizar alguns passos, ou poderíamos dizer princípios para uma boa administração de conflitos. Primeiramente, uma boa conversa, né? Uma conversa franca e sincera. Tudo se resolve numa conversa. Lá no sul, a gente toma o chimarrão na roda de chimarrão, né? Um vai passando a cuia para o outro e se criou uma, uma expressão, né? Dizendo que se os grandes mandatários do mundo se sentassem numa roda de chimarrão, acabaria todas as guerras, né? Porque ali naquele momento vai se conversando, vai se trocando as ideias, opiniões, e enfim, vai se harmonizando. Abraão buscou harmonia entre ele e o seu sobrinho, agiu com sinceridade ao procurar Ló e deixou claro, que não aprovava o desentendimento. O fato de Abraão fazer aquela proposta, ele já está dizendo, implicitamente: olha, eu não quero briga. Vamos resolver isso aqui como dois homens maduros, como duas pessoas de bem, e aqui nós podemos dizer pessoas de bem mesmo, não são assim as pessoas de bem que nós vemos por aí às vezes, mas são pessoas de bem, que buscam o bem. Abraão buscou o bem, Abraão buscou a paz, Abraão buscou a concórdia e o entendimento. Por isso ele propõe uma separação. Às vezes é preciso separar, realmente, mas separar com harmonia, separar com classe, né? Separar com tranquilidade e com respeito. Que, embora pudesse não soar tão bem, bom, sobrinho, tio, sobrinho ali, então, cada um vai para um lado e tal, mas era, naquele momento, a melhor solução, a solução viável, a solução possível para evitar uma briga maior, uma contenda maior. E dentro da realidade semi-nômade, atender às necessidades de ambas as famílias.
Eles poderiam ficar naquele mesmo pedaço, se degladiando, e morrer as duas famílias. Eles poderiam ficar disputando pastagens e água e morrer os rebanhos, porque não ia ter água e pastagem para todo mundo. Mas a solução do conflito foi para preservar a paz e preservar as famílias. Abraão não, não, não quis, né, deixar a coisa se estender demasiadamente e chegar a um conflito maior. Agora, essa separação era, por assim dizer, uma separação administrativa. Abraão propõe uma solução administrativa para o problema, para resolver questões logísticas, e não se constituiu numa ruptura dos laços familiares, dos laços de parentesco, nem uma ruptura da amizade entre ambos. Inclusive, mais adiante, vai dizer que Abraão foi em socorro de Ló, né, com 318 outras pessoas, né, para socorrer Ló numa situação, numa enrascada que ele tinha se metido lá mais adiante. Ou seja, continua a relação familiar, continua a relação de amizade, embora a solução administrativa era a melhor. Segundo lugar, a pacificação com palavras e ações, né? O Provérbios capítulo 15, versículo 1 já nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Abraão deu à conversa um tom de pacificação, tranquilo, apontando uma saída honrosa para ambos os lados no conflito, ainda que isso com aparente desvantagem para ele mesmo. Então ele abriu mão, mas ele foi firme em dar uma resposta pacificadora. Na maioria das vezes, a paz, irmãos e irmãs, tem um custo, e é preciso assumi-lo se nós queremos chegar à paz. A disposição pela paz, às vezes, pede renúncia, pede adaptação. Essa disposição é um sinal de maturidade espiritual, de maturidade emocional, de maturidade cristã, diríamos. A coragem, em terceiro lugar, né, a coragem e a consciência para dar o primeiro passo. Abraão revelou maturidade em dar o primeiro passo também, em fazer a proposta para o seu sobrinho. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Soluções existem. É preciso dar um passo na direção das soluções. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Encontrar uma solução para a contenda. Logo após as bem-aventuranças, Jesus também nos ensinou o seguinte, sobre reconciliação e sobre dar um passo na direção do outro. Lá no Evangelho de Mateus 5, 23 a 25, Jesus vai dizer: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então volta e faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão. Dar o primeiro passo implica nisso, né? E enquanto ainda estamos a caminho com o nosso, digamos, adversário, né? Dar um passo na direção de buscar o entendimento, de buscar a reconciliação. A administração de conflitos e reconciliação, muitas vezes, talvez na maioria delas, exige reconhecimento dos próprios erros e pedido de perdão. Como já dissemos, renúncia, para que possamos avançar numa solução que seja bom para todas as partes. Em quarto lugar,
o texto nos ensina, né, que é preciso ter foco nas pessoas e não nas coisas. Abraão estava consciente de que Ló e sua família também tinham necessidade de cuidar dos seus rebanhos para subsistir. A terra não era, para ele, mais importante do que a sobrevivência dos seus familiares, do seu sobrinho, da família do seu sobrinho. Isso era o mais importante. E Abraão não se aferra, não se apega à terra. Não, essa terra é minha, você que saia daqui. Você que está reclamando, como diz aquele ditado nosso, né? A porta da rua é a serventia da casa. Quem, quem reclama, que se retire. Coisas assim. Não, Abraão pensou primeiro nas pessoas e depois no patrimônio e nos bens. Focar nas pessoas e não nos bens materiais pode nos ajudar a traçar uma linha condutora para administrar os conflitos que envolvem coisas e pessoas. E na maioria dos conflitos se envolve coisas e pessoas, né? Grande parte dos conflitos envolve disputa por coisas e disputa entre pessoas. Então, sempre pensar no outro, na outra, na pessoa. Por fim, maturidade espiritual e maturidade emocional. A maturidade nos ajuda a evitar a maioria dos conflitos. Talvez não todos, pois sempre dependemos da disposição da outra parte envolvida no conflito e não querer a briga, né? Então, num caso de não haver boa disposição do outro, a pergunta é o que fazer? Talvez lá no início eu já dei as 3 opções, né? Se o outro não tem disposição para resolver o conflito, nós ainda temos 2 alternativas. Né? Uma alternativa de se afastar do problema e deixar a fervura do caldeirão baixar, ou senão a gente vai oferecer já uma proposta pacífica de solução. As pessoas maduras conseguem lidar com a maioria das situações conflitivas, chegando a um bom termo. É preciso compreender que os conflitos, como eu já disse isso no início, né, de per si, não são necessariamente maus. O que pode ser mal é o modo como nós administramos os conflitos. Sair bem de um conflito, por certo, vai produzir crescimento e aprendizado para a vida. E eu diria assim, para ambas as partes, se ambas as partes quiserem aprender de uma solução pacífica, de uma solução negociada, de uma solução que gere harmonia. Os conflitos são parte inerente das relações e da natureza humana. Fugir deles seria tolice. Eles vão aparecer. Neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né, diz Jesus. Mas o compromisso, né, com a pacificação revela a qualidade da nossa relação com Deus e com as pessoas, com o outro, com a outra. A pacificação, portanto, revela um traço de maturidade nas pessoas. Por fim, eu gostaria de deixar assim 2 perguntas, né? E certamente vocês têm muitas outras e muitos outros comentários e reações. O que é mais fundamental para que o conflito não se transforme numa confusão e numa contenda? O que vocês acham de tudo isso que é o fundamental para que não se chegue a uma guerra, né? Quando nos deparamos com um conflito? O que podemos fazer para gerar ambientes de paz diante dos conflitos que surgem na nossa caminhada? Como nós vimos, eles vão surgir, mas dia menos dia vai surgir na família, no grupo de amigos, até na igreja, né? Nós que estamos há mais tempo aí na igreja, podemos dizer assim, nossa, lembrar de exemplos, quantos conflitos aconteceram na nossa igreja local, entre pessoas, entre grupos, e o que fazer para gerar ambientes de paz, ambientes de concórdia, ambientes de acordo, ambientes que gerem
né, uma saída honrosa para todas as partes e não gere a guerra, né, pois os conflitos estarão sempre aí, né, para nos cutucar, para, digamos assim, nos desafiar, para testar a nossa maturidade cristã. Eu deixo assim essas palavras, né, como o estudo de hoje, né, para a gente então agora entrar no debate, e aí eu passo a palavra para a Rosa, nossa coordenadora. Pois é, pessoal. Não é brincadeirinha, não, né? Eu vou contar uma história para ti aqui, Luiz, assim, sem responder as questões que tu colocar, só uma outra reflexão paralela. O que me chama muito a atenção é a figura de Ló, né? Ló é o cara que nós encontramos todos os dias nas nossas relações, que é o sujeito que aproveita, né, das possibilidades para atender a seus interesses próprios. Assim. Eu acho que o Ló é uma figura muito comum no nosso cotidiano. E aí, e por conta de Ló, é que eu fico pensando assim, que proposta mais louca e arrojada é essa que o Evangelho vai nos fazer, que no caso, né, o texto do Antigo Testamento, ainda antes do Evangelho, já nos faz, que é mesmo superar, né, essa humanidade que existe em nós e fazer o outro passo, a segunda légua, né? Porque Abraão, nessa maturidade, ele vai apontando para a gente assim, como que é difícil mesmo abrir mão. Ele era um homem mais velho já, ele era patriarca, como tu mesmo disseste, e ele abre mão disso, né, em respeito ao outro, que, na verdade, é um outro que não o respeita, né? Porque quando o outro faz a escolha sem devolver para ele a possibilidade de ele ser o primeiro a escolher, essa é a maior demonstração de que, efetivamente, Ló não tinha essa maturidade, né? Isso é o que mais me chama atenção na história que a gente está discutindo hoje, no relato do texto. Porque no dia a dia é isso mesmo que a gente encontra. A gente faz, vamos dizer assim, aqueles que se sentem, que estão nesse estágio da maturidade cristã, eles realizam os seus atos que não são nunca respondidos na mesma altura, né? O outro interlocutor sempre é esse outro abusivo, né? Que isso nas relações familiares é mais do que comum, né? Conosco, mulheres, assim, isso é muito comum, né? É o trabalho braçal, é o trabalho do cuidado, é o trabalho do zelo, tudo isso, e o reconhecimento ele é sempre mais empobrecido. Não sei se eu peguei um caminho diferente do que tu estava propondo nas questões, e acho que vale a pena voltar para as questões, que elas são super importantes. Mas isso ficou pegando, assim. No dia a dia, nós encontramos muitos Lós pelo caminho, e não dá para esperar do Ló mais do que aquilo que ele pode dar. Portanto, a tarefa é mais dura ainda, é abrir mão e aguentar a escolha, né, que é quase solitária, sem retorno, sem o afago do outro, sem a compreensão do outro, da maturidade do gesto de cada um daqueles que faz isso com maturidade. Né? Vamos lá, abrindo a conversa aqui, quem quer conversar? Vamos lá. Nayá, Edivaldo, Lu, estou indo aqui pelo que me aparece, né? Edna, Lucas, Rinalva, Dalene quer falar? Vamos lá. Então, continuando um pouco o que você acabou de colocar, né? Mas voltando à primeira questão que o Luiz propõe, então, o que é fundamental para mim? Eu acho que fundamental num conflito é a gente entender qual é a posição do outro. É tentar enxergar a situação nos olhos do outro. Para mim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para buscar uma resolução, uma solução pacífica, não é? É entender realmente o que está levando o outro à sua posição, que é diferente da nossa. Porque é nessa compreensão que a gente pode fazer uma proposta que seja razoável, que seja a caminho da paz,
Mas também é de respeitar o outro como outro. Ele tem direito de ser o outro, ele tem direito de pensar o que ele está pensando, e eventualmente a gente pode então ajudá-lo na proposta da solução a caminhar um pouquinho mais, a de repente corrigir a sua visão. Né? Mas se a gente não conseguir se colocar no lugar do outro primeiro e entender a situação do olhar do outro, não tem chance nenhuma de chegar a uma solução pacífica. Uhum. Não, isso é fundamental mesmo. Isso é fundamental, né, Dalene? Não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá. E aí? Quando eu insisto assim, eu queria que todo mundo se sentisse muito respeitado, porque às vezes tem dia que tu não quer falar nada, né? Então tá tudo certo, não tem que falar, não é um comparecimento obrigatório, não é isso. Mas se alguém tem alguma outra fala que possa ajudar, Lucas, vamos lá. Dá para me ouvir bem? Ellen, tá. Só um pouquinho, Isso. Lucas, então. Guarda um pouquinho, deixa a Ellen, tá? Vai, Ellen. O que a lição traz da aula agora que foi colocada para a gente, eu concordo muito com o que a Darlene falou. Essa questão de você procurar entender o outro implica muito nessa questão de a gente entrar em acordos, né? Por que eu falo isso? Eu tive uma situação alguns dias atrás e que realmente houve um embate com uma pessoa, mas é fácil, não é fácil. Mas você entender que a pessoa não consegue ver o todo, ela não conseguiu fazer a leitura de toda a situação, por isso que ela teve aquela reação, isso depende de uma maturidade para você poder conseguir identificar isso e não voltar, né, dar a sua resposta na mesma altura, e muitas vezes você tem que realmente sair de cena, esperar um pouco as coisas abaixarem, a realidade vir, a pessoa compreender, para você poder conversar com ela de igual forma e conseguir essa conciliação que está aqui na nossa lição. Então, esse ponto que a Darlene pega, ele é muito crucial em tudo isso que a gente está estudando. Legal, Ellen. E o pior é quando a gente não vê muita luz no fim do túnel, né? Que a pessoa não enxerga o todo e não enxerga que ela precisa enxergar. Então, aí fica mais complicado. Isso é muito comum, né? Tá Mas certo. é importante a gente fazer essa leitura, né? Tá. Isso ajuda a entender o cenário, né? Onde a contenda está se desenvolvendo. Tá bom, o Lucas tinha pedido a palavra antes. Bom dia, pessoas. Bom, Luiz, uma aula maravilhosa, né? Tratar das relações e de valores, né? Trazendo um pouquinho essa relação de Ló e Abraão para a nossa realidade aqui do cotidiano, dá a impressão que Ló tem um preço e Abraão tem um valor, né? Nessa relação. Ló não abriu mão da sua possibilidade de escolha no momento da escolha, né? Ele não olhou, ele viu o preço do rebanho, o preço da água e da pastagem, escolheu. E Abraão, olhando o valor da situação e da relação, né? Da vida. Eu estava assistindo uma entrevista essa semana do Luiz Nassif, alguns professores e o Galo. Galo, acho que vocês conhecem, né? O Galo é aquele rapaz que fica ali na Praça da Sé, de São Paulo, e fica falando da relação dos motoqueiros, dos entregadores, dos motoristas de aplicativo, da Uber, né? Como eles são explorados na sua profissão, né? Ele contou até o que acontece quando um motoqueiro se acidenta. Então, o aplicativo, eu vou falar porque ele também falou na entrevista, né? O iFood, né? Quando um motoqueiro se acidenta em São Paulo, ele manda outro motoqueiro buscar a pizza para entregar. E o motoqueiro acidentado que vá para onde ele tiver a possibilidade, não dá nenhum suporte, né? Então, quer dizer, é uma relação de preço, né? A pizza, a entrega, o alimento, tem muito mais valor que o entregador. Então, nessa relação da vida das pessoas que trabalham e da empresa, é uma relação totalmente de exploração, uma relação de preço total, né? Como é que faz, como é que se atua numa relação assim com maturidade? Eu fico pensando nas nossas relações, que são hoje
totalmente mercadológica, totalmente de valor capitalista, né? Não estou falando aqui na familiar, embora possa haver também dentro da família isso. Mas nessas relações que a gente tem no cotidiano, né? De trabalho, de dinheiro, de existência mesmo, como é que um cristão precisa hoje, mais do que nunca, de uma maturidade. Porque a relação que se tem hoje, ela é totalmente de exploração. Na maioria dos casos, eu estou falando da classe trabalhadora mesmo do Brasil, né? Então, pensar nisso e como é que se tem um olhar de valor para isso e uma luta, porque você não pode também cruzar o braço e deixar ser explorada por todos a todo momento, né? Como é que se mantém a maturidade, esse olhar de Abraão, né, que é pelo valor da vida e não pelo preço, né? Hoje, mais do que nunca, acho que essa relação e o que o Luiz pôs hoje, dá para pensar muito essas relações que nós temos na nossa atualidade. Legal, Lucas. Eu acho que isso é importante mesmo. Vai, Luiz. Então, foi muito bom essa expressão que o Lucas captou aí, né, entre preço e valor, né? As coisas têm preço, as relações têm valor, né? Os bens materiais têm preço, o outro, né, a pessoa humana tem valor, né? O outro humano tem valor. Eu estava preparando essa lição sexta-feira, e ontem, né? E tinha passado por uma situação na quinta-feira, no final da tarde, e aí quando eu comecei a ler essa lição, eu digo, oh, mas Deus podia ter deixado de me dar essa cacetada na cabeça agora, né? Essa lição é para mim. Eu disse, pô, aqui me pegou na veia, né? Pois quinta-feira à tarde eu saí, no final da tarde, para comprar uma peça aqui para um concerto aqui na parte hidráulica aqui da minha casa, né? E eu tive que ir lá num bairro e estava voltando. E quando eu estava voltando, um motociclista aí desses entregador de comida bateu no meu carro, né? Ele, claro, na minha concepção, ele fez uma coisa que não se faz. Ele foi me cortar pela direita, né, numa curva. E eu não vi, eu estava olhando para o outro lado para cuidar os carros que iam entrar, né, na outra avenida que eu ia entrar. Eu estava numa alça dessas rotatórias assim, e eu não vi o cara. O cara se chocou do lado do meu carro, né? Eu não sei se ele caiu, se ele se machucou, se ele ralou a moto dele. Eu sei que ele ralou o lado do meu carro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pô, ralaram meu carro, né? Aí eu parei. Quando eu parei, ele já estava em cima da moto e quando eu desci do carro, ele fugiu. Eu só vi que era um entregador porque ele estava com aquela caixinha nas costas, né? Mas o que que eu pensei? A primeira coisa, pô, meu carro agora vai me dar uma despesa aí, eu ainda tô mal financeiramente, igual vou ter que gastar. Eu não pensei se o cara tinha se machucado, se ele tinha caído, se ele tinha. Por mais que ele tivesse errado, né, eu deveria ter pensado primeiro na pessoa. Depois a minha esposa me deu uma lição aqui em casa quando eu cheguei. Ela disse: pô, esses caras aí estão trabalhando para comer o prato de comida da noite. Tu ainda está pensando que ele tem que pagar o teu carro, nem sabe quem é, esses coitados e tal. E de fato, os caras estão trabalhando por R$ 1. E eu tinha ido comprar uma peça de R$ 89. Então eu ainda estou podendo, né? E essas pessoas, eu não sei nem se o cara era dono da moto, se o cara trabalha com moto emprestada, e na maioria dos casos é assim, né? Então eu não pensei nele, eu pensei no meu carro, eu pensei no preço e não no valor. Então isso foi uma cacetada para mim, essa lição. De fato, foi muito difícil conduzir esse estudo aqui, porque é a realidade nossa, né? A realidade humana nossa do dia a dia. Legal, Luiz, que bom tu repartir isso, porque cada um de nós se encontrou no teu depoimento, pode ter certeza disso. Todos nós já passamos por situações desse tipo, de estar mais preocupado com o preço que com o valor, né? Agora, o bom é que a lição nos chama para o valor, né? Isso é muito importante, é muito louco isso. Eu também teria histórias assim desse tipo para contar.
Vamos lá, quem mais? Inaya. Abre o celular, abre o som. Aí. Seguinte, eu acho que todos nós já passamos por situações parecidas, né? E, assim, coisas muito simples, graças a Deus, nada tão significativo, mas, assim, quando você tem alguns embates com nora, né? E quando você tem que tomar alguma atitude, eu sempre pensava assim, você é mais velha, tem mais maturidade, então, qual que é a sua obrigação, vamos dizer? É você saber entender o porquê daquilo lá. Ela é mais imatura, não tem tanta experiência da vida, então seja benevolente e não queira levar para frente, discutir e brigar, entre aspas, né? Mas aprenda, você é mais velha, você é mais madura, você tem mais experiência de vida, aceite e não aceite, mas saiba entender a posição do outro. Eu acho que aí a maturidade de Abraão me tocou bastante, de saber o quanto ele foi sábio por ser maduro. Pois é. Difícil, né? Bem difícil, mas é isso mesmo. Eu acho que tu traz essa... o problema é isso mesmo. Na família, eu acho que tem mais uma questão que é complicada, que é assim, na família... Porque, assim, nas relações, por exemplo, de negócios, empresariais, profissionais e tal, a gente não a pessoa não se impõe cotidianamente para ti, porque ela é da ordem das relações externas, né? Sim. Tem como evitar o convívio, ou seja o que for, tomar distanciamento, como a própria edição diz. Mas no âmbito da família isso é diferente, né? Porque na família, como é que tu vai alijar o outro da relação? Não pode. Se esse outro não tem a maturidade, se esse outro é meio ló, ele vai ficar ali meio que no jogo, não tem muito como fazer. Mas é isso aí mesmo, é a manutenção do conflito, porque nós vivemos mesmo, as relações são de conflito mesmo. Né? Quem mais? Vamos lá. Estão quietinhos, Luciana está quietinha, Edna está quietinha, Ivonete está que não dá um pio, a gente nem ouve ela respirar aí, estou provocando ela para ver se ela aparece para nós. E o Edivaldo também, agora se mexeu aí, vamos lá, Edivaldo. Hoje está sem condições de aparecer, viu? Hoje está, é o cabelo que não está arrumado? Hoje está difícil. Tá bom, mas que bom que você está aí, tá legal. Vamos lá, Edivaldo, então. Tá bem, acho que no eixo do que o Lucas diz, acho que a exposição do Luiz é uma brilhante exposição, né? Porque ela sugere um conjunto de outros tantos pontos, e que não tem como, à medida que o Luiz foi fazendo a exposição, não ir estabelecendo algumas outras associações. Eu acho que um primeiro ponto que vale, talvez, que vem a partir da fala inicial do Luiz, é que essa terceira unidade, todos os pontos que se seguem na terceira unidade, eles vão se encontrar. A gente percebe que é uma conexão. Então, acho que no final a gente pode compor uma visão mais ampla desses respectivos pontos. Eles vão se encontrando e vão construindo um conjunto mais amplo da ideia da maturidade mesma, né? Quer dizer, o que é uma maturidade cristã? Quer dizer, uma coisa é pensarmos em termos de maturidade humana, né? Então, somente. Outra coisa é pensarmos em termos de uma maturidade cristã. Acho que esse é um ponto. Acho que o outro ponto que eu gostaria, assim, talvez, de partilhar, é que quando o Luiz descreve, a partir do mapa, o itinerário, né, de Abraão, né, que sai de Ur e vai até o Egito e volta para o Negev, a gente vai ver que a região da Mesopotâmia e o Egito são duas culturas completamente distintas. A Mesopotâmia é uma cultura mais, assim, da interioridade, do interior, né, porque ela é mais constituída de uma visão pessimista.
E o Egito é uma região do sol, da luminosidade, tem uma visão mais otimista. Então, a gente percebe que a formação dos livros iniciais do texto bíblico implica o reconhecimento dessa diversidade cultural. Se a gente seguir o itinerário que o Luiz desenvolve, a gente vai ver as diferenças. E aí a gente tem que se defrontar com dois grandes personagens. Moisés, que é Abraão, que é da Mesopotâmia, e Moisés é do Egito. Então, são dois temperamentos completamente distintos, né? Nesse sentido, o temperamento de Abraão é um temperamento de um homem que não hesita diante de Deus, né? E aí a gente tem que fazer a associação de Abraão com o filho Isaac. A mesma relação que ele tem com Ló é a mesma relação que ele tem com Isaac. Ele leva Isaac para o sacrifício. Ele não pestaneja, ele não hesita aí. E Moisés não, Moisés hesita, né? Mas como eu vou fazer isso? Eu sou gago, né? Eu não sei falar. Moisés é o homem que hesita diante de libertar o povo do Egito. Então, são dois grandes personagens com posturas completamente distintas, mas que fazem uma experiência de Deus. E para pegar a ideia do Ló, a gente vê como que Abraão ele é muito mais assim, ele é maduro por causa da experiência dele com Deus, né? Quer dizer, Ló é quase como a Rosa mesmo traz, e aquele que nem o personagem que aparecia na TV, o Gerson, né? A lei de Gerson, aquele que quer levar vantagem nas situações. Então, é um pouco essa relação, essa correlação. Então, parece-me que na fala do Luiz, foi me vindo, à medida que ele ia expondo, essa abertura, né? Porque a gente olha, na verdade, os dois grandes personagens que estão lá na origem, né? Quer dizer, na base desse processo do patriarcado e de tudo aquilo que a gente vai chamar de história da salvação, até chegarmos ao Novo Testamento, né? Então, e nesse sentido, quer dizer, o personagem de Abraão, ele é muito mais instigante, parece-me, né? Porque Abraão é de uma fé fenomenal, ele não duvida, ele não põe em questão, né? Ele deixa Ur. Na relação com Ló, né? Ele leva a pior, né? Nesse sentido, entre aspas. É o mesmo drama, eu estou dizendo isso porque eu também estou preparando uma unidade seguinte. É o mesmo drama de Jó quando pergunta por que o justo sofre, né? Quer dizer, no fundo, é essa questão que nós enfrentamos no cotidiano, né? Ou seja, por que em última instância, ser cristão, nesse sentido, parece, entre aspas, que ser tonto, né? Ser abusado pelo outro. É o outro levar vantagem sobre, né? Então, parece-me que há elementos para a gente ir articulando aquilo que é do humano e do demasiado humano, né? Dos nossos, eu vou usar aqui vícios no sentido dos nossos limites e que nós temos que vencer, e que Ló porta isso, né? Ló porta esses vícios da vantagem, né? Isso é melhor, isso é mais interessante, né? Aqui eu vou ganhar o meu pedaço, né? Quer dizer, e Abraão não, né? Quer dizer, Abraão nesse sentido ele sugere um caminho, mas porque isso advém da própria experiência que ele tem com Deus, né? Quer dizer, acho que de todos os personagens do Antigo Testamento, a mim, quem sempre mais assim me chamou a atenção é o personagem de Abraão, porque ele não duvida, ele não faz essa experiência. Eu estou dizendo isso porque a nossa experiência diante da fé, diante de Deus, diante do mistério, geralmente é uma experiência de quem põe em questão, de quem duvida, de quem hesita diante das situações e assim sucessivamente, né? Quer dizer, mas enfim, é um pouco esse aspecto que eu gostaria de explicitar, que eu acho que a fala do Luiz, ela abre, né? Quer dizer, um conjunto de possibilidades para a gente assim refletir sobre essas questões. Legal, Oswaldo. Obrigada. Fala, Luiz. Então, E aí, eu acho que na fala do Luiz a gente já pode ir caminhando em direção ao fechamento, né, Luiz? Vai, filho. é bem rápido, simplesmente a partir dessa fala do
Edivaldo me ressaltou uma outra questão, né? Não é aqui o fato de, digamos, endeusar Abraão, né? Abraão era o cara maduro e tal. Nessa circunstância, sim, foi. É interessante, foi. Mas Abraão era um cara super falho também. Era um cara que cometeu muitos equívocos e problemas. Restaria-nos estudar a relação de Abraão, Sara e Agar, né? E Agar e Ismael, e como essa situação foi uma situação complicada, né, na trajetória de Abraão. Né? Então, nós não somos o tempo todo maduros, né? Não somos maduros em todas as situações. Eu acho que no metodismo isso tem muito a ver com a teologia da caminhada, né, em busca da perfeição cristã. Nós não somos perfeitos, nós vamos a caminho de ir nos aperfeiçoando, né? O crescimento espiritual, o crescimento da personalidade, o crescimento emocional, mas nós passamos por diferentes estágios. Nesse caso de Ló e Abraão, parece que Abraão revelou um bom estágio de maturidade, mas depois vamos ver que Abraão, em outras situações, foi um cara também bastante cruel, né? Para dizer pouco, né? Então é preciso ver que Abraão era humano, não era um semideus, né? Digamos assim. Só lembrando que a lição 4 que nós lá estudamos, que foi a da Lena, inclusive, que deu para nós, e estava no primeiro bloco, na primeira unidade nossa de estudos, e era sobre as doutrinas, e a doutrina da perfeição cristã a gente trabalhou, né? Então, assim, nessa linha do que o Luiz falou agora, vale retomar a lição número 4, que ela nos ajuda a entender que para o metodismo mesmo, nós somos seres de caminhada, né? Nós estamos sempre a caminho da perfeição mesmo, que é nosso grande alvo, enfim, que é a nossa proposta doutrinária, né? Quem mais, queridos, quer falar alguma coisa? Algum outro comentário? Bom, então eu acho que eu queria dizer assim, nesse momento de encerramento, assim, que a gente está adentrando agora um outro universo, né? Que é o universo dos textos bíblicos mais específicos e do estudo de algumas situações, de alguns personagens que, para ser redundante, personificam alguma das situações que nós vamos enfrentar nessas 12 lições próximas. Então, a gente vai ficar agora, talvez, um pouco mais cuidadoso com o texto bíblico, no sentido de ir prescrutando nos textos bíblicos, nas próximas lições, um pouco o sentido, né, do tema abordado pela lição daquele domingo, tá? Então, assim, só para o nosso encaminhamento, então, no próximo domingo a gente vai ter o Barbosinha estudando a questão de Davi e Absalão, e na sequência temos já as pessoas já resolvidas e já determinadas para trabalhar. Tudo bem? Podemos encerrando? Já não quer falar nada para a gente hoje? Quer ficar quietinha? Tá bom, quer ficar quietinha, tá certo. Luciana também ficou quietinha hoje, não é? Eu fico aqui controlando, que nem professora, daquelas que vai anotando. Aí, vamos terminando, então. Vou pedir que a Edna faça para nós uma oração para a gente encerrar, sem esquecer, né, gente, dessa tragédia toda que estamos enfrentando. Assim, às vezes eu me sinto meio parece que estou em casa, fechada, protegida, né? E às vezes parece assim, que a gente perde um pouco esse contato com esse cenário horroroso que nós estamos vivendo. Então, assim, vamos pedir que Deus nos abençoe e abençoe todas as pessoas que estão enfrentando esse drama, essa tragédia que o país e o mundo estão vivendo, né? Vamos lá, então? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento de estudo, de aprendizagem que o Senhor nos proporcionou através da lição da escola dominical.
Amém. Obrigado, a Deus, por cada pessoa que contribuiu. E isso, ó Deus, enriquece quando a gente ouve as pessoas falando, a gente vê o Senhor agindo na vida de cada uma, e isso ajuda o nosso amadurecimento, o nosso crescimento e a nossa vontade de estar junto contigo. Obrigada por esse dia, obrigada por esse estudo. Dá-nos, ó Deus, um domingo de tranquilidade junto com as nossas famílias, e que apesar disso, ó Deus, de estarmos bem com as nossas famílias, que nós não esqueçamos de orar, de interceder por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades em relação à saúde, em relação à perda de seus entes queridos, de seus amigos, neste momento de pandemia que estamos vivenciando. Que o Senhor nos ajude a cumprir as regras da vigilância sanitária, a cumprir, ó Deus, esse distanciamento, e assim estarmos nos preservando aquelas pessoas que estão próximas de nós, e nós possamos, assim, ajudar a minimizar essa pandemia. Fica, Senhor, com cada família, e dá-nos, ó Deus, a sua companhia constantemente. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa semana para nós, então, não é, queridos? Que todo mundo esteja bem, que a gente esteja protegido, não é? E ajudando Muito aqui. bom. Beijo. Excelente aula. É bom, né? Aula. Luiz Muito Cardoso bom. é muito bom. Muito, muito bom. Tchau para vocês, Tchau. um bom domingo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.